E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia aqui mais uma vez, dando sequência. Vamos para a nossa segunda aula sobre a digestão nos animais. Inicialmente, na aula anterior, definimos o processo de quebra dos alimentos e vimos qual era o propósito: fornecer as células, os componentes moleculares necessários ao metabolismo. Perfeito. Agora vamos ver ao longo dos grupos do reino animal como houve a evolução. Quais foram as características que permitiram, que foram adquiridas ao longo do tempo evolutivo e que permitiram a quebra dos alimentos. Então vamos ver quais são os pontos marcantes da quebra dos alimentos da digestão nos diferentes grupos animais. Então, começando do grupo mais primitivo dos animais, os poríferos, as esponjas aquáticas. Esses são parazoários, são animais estudados em paralelo porque não apresentam nenhum órgão, nem o tubo digestório. Como é que ocorre a digestão? A digestão não ocorre numa cavidade, apesar deles terem uma cavidade agora por onde a água passa no interior do corpo, mas essa cavidade é forrada com células flageladas chamadas coanócitos. Essas células têm um colarinho membranoso que ajuda na captura do alimento e a digestão vai acontecer dentro dessas células. Então a digestão aqui é exclusivamente intracelular. Perfeito. No grupo seguinte, nos selenterados ou quinidários, são as águas vivas, são os corais, eu já tenho pela primeira vez na evolução uma cavidade digestória, um buraco dentro do corpo do animal onde enzimas são lançadas para quebrar o alimento. Mas cuidado, como é a primeira vez, ainda não é aquela coisa. Essa cavidade digestória primitiva só tem uma abertura, só tem boca, então o tubo digestório é incompleto. Perfeito. Em plateumintos, esse tubo digestório continua incompleto. O grupo seguinte, o grupo das planárias. Mas no grupo das planárias, não mudou nada? Mudou sim. Nós temos um tubo digestório agora com maior superfície de contato, com ramificações. O tubo digestório com duas aberturas, uma para a entrada do alimento e outra para a saída do resíduo, só aparece nos nemateumintos ou nematóides, nos vermes cilíndricos, como a lombriga, como o ancilóstomo. Esses são os primeiros a apresentarem tubo digestório completo na escala evolutiva. Então, daqui para frente, de nemateuminto para frente, que eu tenho tubo digestório completo, boca e ânus. O que isso possibilitou? Aumento da frequência alimentar. Ele pode comer mais vezes agora, porque a entrada do alimento não interfere na saída dos resíduos. E especialização do tubo digestório em diferentes órgãos, cada um especializado agora numa quebra de um diferente nutriente. Consequentemente, eu tenho uma quebra mais eficiente, uma obtenção de alimentos agora mais eficiente. O último grupo dos vermes, animais de corpo alongado, os anelídeos, continuam com o tubo digestório completo. E aqui já evidenciamos essa especialização que eu acabei de mencionar. Você vê o tubo digestório agora completo com órgãos especializados. Ele apresenta moela, que é uma região do tubo digestório com uma parede muscular, musculatura lisa, que contrai para esmagar o alimento, está realizando digestão mecânica, e glândulas de muco, que lubrificam esse bolo alimentar, facilitando agora sua deglutição, sua passagem ao longo do tubo digestório. Então a gente pode evidenciar isso aqui, revisando agora. Em primeiro lugar, em poríferos, nas esponjas aquáticas, cuidado, tem um grande poro, que é o ósculo, eu tenho uma cavidade, que é o átrio esponjocele? Tenho, mas não é uma cavidade digestória. Essa cavidade é forrada por essa célula típica aqui dos poríferos, essa célula flagelada com um colarinho membranoso que realizará a captura do alimento e a digestão por ação lisossômica. Eis os coanócitos, célula típica agora dos poríferos que realiza a digestão. Em selenterados, como a água-viva, como o coral, como a hidra, pela primeira vez eu tenho um tubo digestório, uma cavidade onde enzimas são lançadas para quebrar o alimento, mas é incompleto, só tem boca. Então, o tubo digestório é incompleto, o alimento entra, é quebrado, absorve o que foi quebrado, o que não foi quebrado sai pela própria boca. A digestão começa na cavidade digestória e continua dentro das células. A digestão é extra e intracelular, que nós também observamos nos plateumintos. Plateuminto, como a planária, verme achatado, também só tem boca. Mas vejam vocês que o tubo digestório agora já teve uma mudança, houve uma evolução. Evoluir é mudar, não é necessariamente melhorar. O tubo digestório agora tem maior superfície de contato
cheio de ramificações, isso ajuda também a distribuir os nutrientes para o corpo. Então aqui nesse grupo ainda não tem sistema circulatório. Os alimentos digeridos pelo corpo, o tubo digestório ramificado faz a função do sistema circulatório que ainda não existe aqui na evolução. Em nemateumintos, nós temos pela primeira vez o tubo digestório completo, com boca e ânus, e aqui nos anelídeos isso continua. Isso permite agora a diferenciação de órgãos. Então você vai ter esôfago, papo, moela, intestino diferenciados, porque o alimento agora entra por um lado, pela boca, sai pelo outro, pelo ânus. Perfeito? Ora, olhando para os grupos seguintes, nos moluscos, animais de corpo mole, polvo, lula, caracol, a lesma, a ostra, nós apresentamos, à exceção das ostras, à exceção dos bivalves, nós temos um aparelho bucal muito evidente aqui, típico do grupo, que é uma língua, parece uma língua com espículas calcárias para raspagem do substrato. É a rádula, que está ausente nos bivalves, nas ostras, existe nos cefalópodes, que é o polvo e a lula, e está muito desenvolvida, é muito evidente, no caracol e na lesma, nos gastrópodes. Os artrópodes têm grande variedade de aparelhos bucais. Você tem artrópode comendo de tudo. Está comendo agora madeira, como cupim, está se alimentando de pólen agora, como abelha, está aproveitando agora, por exemplo, está pegando até sangue de outros animais, como mosquito, está se aproveitando de tudo. Ou seja, isso é bom, porque aí, por exemplo, o artrópode migra para uma nova área, ele tem grande chance de conseguir sobreviver, que ele vai encontrar algum alimento agora que sirva para ele. Então, essa variedade de aparelhos bucais possibilita diversidade na alimentação. E qual a consequência disso? Eles conseguem sobreviver nos diferentes ambientes. Existe uma grande chance de um artrópode, principalmente um inseto, migrar para uma nova área e encontrar ali um alimento que permita a sua sobrevivência, porque eles literalmente estão comendo de tudo. Os equinodermas, como estrela do mar, ouriço do mar, bolacha de praia, tem tubo digestório completo? Tem, mas chama a atenção o aparelho bucal, que é conhecido como lanterna de Aristóteles, pelo formato prismático que tem, lembrando uma lanterna. Não tem nada a ver com luz, o nome aqui é um falso cognato, mas esse aparelho bucal, exclusivo do grupo, típico desse grupo dos equinodermas, tem 5 dentículos calcários e vai permitir agora a alimentação. Estrela do mar, por exemplo, consegue fazer até um buraquinho na concha de uma ostra para poder projetar o tubo digestório lá dentro, já que ele tem digestão extracorpórea. O tubo digestório é colocado para fora, evisceração, digere a ostra e depois retorna. Tá? Depois passamos aos cordados e aos vertebrados, que são um subfilo dentro dos cordados, aqueles que contêm notocorda. Chama a atenção inicialmente os agnatos ou ciclóstomos, como a lampreia feiticeira, que não tem mandíbula. Então a boca é sempre aberta. Essa boca tem dentes, mas esses dentes não servem para mastigar. Essa boca é projetada contra outro animal, causando uma ferida, escamando o tecido, perdendo sangue. Então eles são parasitas de outros seres, ectoparasitas, ou projetam a boca contra cadáveres de outros seres lá no fundo do mar, e aí a carne putrefata vai esfarelando e eles vão digerindo. São necrófagos, se aproveitam de cadáveres. Os agnatos, como a lampreia feiticeira, não têm mandíbula. Surge a mandíbula no grupo seguinte. São os condrictes, peixes cartilaginosos. Aí animais como os tubarões, as raias, conseguem mastigar, quebram a presa em pedaços menores que permitem a deglutição. Então, qual é a vantagem adaptativa da mandíbula? Uma alimentação mais eficiente permite sustentar agora até uma biomassa maior. Por isso que tubarões e raias podem ter aquela biomassa bem maior quando comparado agora com os agnatos. Então, olhando aqui nos anelídeos, como nós já falamos, nós temos tubo digestório completo, tinha surgido nos nemateumintos, continua aqui, e aí você começa a ver especializações no tubo digestório. Papo para armazenamento, moela para digestão mecânica agora, intestino para absorção. Quando você olha nos moluscos, chama atenção, nos moluscos gastrópodes é bem desenvolvido, a rádula, essa linguinha com espículas calcárias é colocada para fora, raspa o substrato para a obtenção de alimento. É muito desenvolvido nos gastrópodes, existe nos cefalópodes, como polvo e a lula, muito desenvolvido em gastrópodes, como caracol e lesma, mas não encontramos em bivalves, porque os bivalves, ostras, mariscos, mexilhões, são apenas filtradores.
Perfeito. Aí, olhando para os artrópodes, você tem tubo digestório completo. Chama atenção agora que eles apresentam secos digestivos com maior superfície de contato para absorção, mas principalmente a variedade de aparelhos bucais, permitindo agora que se alimentem de tudo. E aqui, nos equinodermos, como estávamos falando, junto à boca, nós temos esse aparelho bucal, que é a lanterna de Aristóteles, que segue o padrão de simetria radial, com 5 dentículos calcários agora, permitindo o início da alimentação. Tá? Quando chegamos nos vertebrados, como nós falamos, os agnatos não apresentam mandíbula, mas os condrictes, tubarões, raias, são os primeiros vertebrados que apresentam mandíbula. Como é que eu chamo daqui para frente esses animais? Estoma-boca, gnatomandíbula, gnatostomados. E a aquisição da mandíbula foi uma grande vantagem adaptativa agora para a alimentação. Aí você pega agora o peixe cartilaginoso como o tubarão. Ele tem mandíbula, mas os peixes seguintes também, peixes ósseos, também apresentam isso. Ah, mas eles são iguaizinhos? Não, tem diferença. Então, por exemplo, a boca do peixe cartilaginoso é ventral. A boca do peixe ósseo é anterior ou terminal, então a posição anatômica é diferente. O peixe cartilaginoso tem boca e cloaca. O peixe ósseo tem boca e ânus. Tá? Então, peraí, tem diferença. Olha aqui, ó, boca e cloaca. Cloaca é poro que permite agora eliminação de fezes, eliminação de urina, eliminação de ovos e gametas. É um poro comum para o tubo digestório, para o aparelho excretor e para o aparelho reprodutor. Ânus é exclusivo do tubo digestório. Então, peixe ósseo vai ter boca e ânus. Por aqui só saem as fezes. Ele tem outro poro para excreção e para eliminação de gametas e ovos. Além disso, chama a atenção agora algumas especializações. Nos peixes cartilaginosos, quando você olha dentro do intestino, você vê que o intestino é ocupado por uma válvula espiral, também chamado tiflossolis. O que acontece? O alimento agora tem que passar ao redor dessa válvula espiral, então ele permanece mais tempo ali dentro, ele vai ser melhor digerido. Isso favorece, por exemplo, o hábito predatório carnívoro desses seres, já que proteína não é um alimento de fácil digestão. Então, o tiflossolis é uma especialização agora dos peixes cartilaginosos, que aumenta a superfície de contato para absorção, permite que o alimento fique mais tempo ali e, portanto, ele vai ser melhor digerido. Perfeito. Agora, vemos em anfíbios e répteis, não temos grandes adaptações para a digestão que chamam a nossa atenção, mas em aves nós temos. Nas aves, inclusive, nós temos agora adaptações para o próprio voo. Então, as aves não têm dentes, arcada dentária, e não ter arcada dentária é legal para o voo porque reduz a massa. Por outro lado, é um problema, porque você não tem mais a digestão mecânica dos dentes, que começa a quebrar os alimentos. Então, o que você vai observar? Primeiro, um papo para armazenar o alimento. Então, eles pegam a grande quantidade de alimento agora e depois vão digerir. E aí eles vão ter 2 estômagos. O proventrículo, que vai eliminar agora suco gástrico, e a moela, que é um estômago mecânico, formado por uma parede de musculatura lisa que vai esmagar o alimento, quebrando, compensando a falta dos dentes. Para aumentar a abrasividade, muitas aves ingerem pequenas pedras junto com o alimento para que a moela pressione essas pedrinhas contra o alimento e possa ser adequadamente quebrado. E essas pequenas pedras depois são eliminadas junto com o bolo fecal. Aqui o intestino grosso é relativamente curto nas aves. Por quê? Para não ficar agora armazenando fezes, o que aumentaria a massa do animal. Então ele rapidamente forma as fezes, já elimina, forma, já elimina, justamente para não atrapalhar o voo dele. Então nós temos diversas adaptações para o voo das aves até no sistema digestório deles. Tá? Os mamíferos apresentam algumas peculiaridades. Eles têm boca e ânus. Os mamíferos apresentam variedade de dentes. Então você vai ter agora tipos de dentes. Então você encontra, por exemplo, o incisivo para segurar o canino, para rasgar, e premolares e molares para realmente mastigar e para digerir. Ah, mas só isso que chama atenção?
Não. Nós encontramos agora um grupo especial de mamíferos que chama a atenção. Mamíferos que conseguem degradar a celulose graças a micro-organismos que eles têm no tubo digestório que produzem a enzima capaz de quebrar a celulose e um tubo digestório com várias cavidades gástricas. Então você tem tubo digestório monogástrico em muitos mamíferos, mas um certo grupo tem tubo digestório poligástrico, que vai ser dividido em rumen, barrete, folhoso e coagulador. Esse tubo digestório poligástrico permite caracterizar esses mamíferos como o boi, a vaca, como ruminantes. Como que os ruminantes fazem? Eles têm o tubo digestório dividido em 4 cavidades no estômago, o estômago é dividido em rumen, barrete, folhoso e coagulador, para quebrar adequadamente o polissacarídeo celulose, por isso que eles serão chamados de herbívoros. Então, peraí, como que é a digestão num ruminante? Então, aqui está o tubo digestório completo, com boca e ânus, e aqui está o estômago dividido em 4 partes. 1 é o rumen ou pança, 2 é o retículo ou barrete, 3 é o omaço ou folhoso, e 4 é o abomaço ou coagulador. Então, o que acontece? Inicialmente, o boi, o gado, a vaca, vai lá, pega o pasto, vegetação rasteira agora, capim, e mastiga, digestão mecânica, e realiza a deglutição. Primeira deglutição deste bolo alimentar, maior, ele vem agora e vai direto para a pança ou rumen, número 1. E lá ele vai sofrer ação de micro-organismos que vivem aqui numa simbiose. É bom para eles estarem aqui dentro, porque recebem alimentos, estão protegidos, e também é bom para o gado ter esses micro-organismos ali dentro, porque eles estão quebrando o alimento para eles. Então eles produzem enzimas que degradam o polissacarídeo celulose em moléculas menores que poderão ser utilizadas. O alimento fica aqui um tempo, sofre a ação desses micro-organismos, e aí o que acontece? Esse alimento, esse bolo alimentar, vai ser mandado agora de volta para a boca para ser novamente agora triturado na mastigação. Então, através de peristaltismo, de contração, o alimento volta agora para o retículo ou barrete, onde ele é compactado e retorna à boca. Esse retorno é chamado de regurgitação. O alimento é novamente mastigado e aí, depois de um certo tempo de mastigação, esse alimento será novamente deglutido, segunda deglutição. Agora ele está mais liquefeito, mais pastoso. E aí ele escorrega para outra cavidade. Ele vem agora para o folhoso, o omaço. E aqui ele já vai sofrer ação agora de suco gástrico, propriamente dito, e água em excesso presente na saliva vai sendo reabsorvida agora. Chega finalmente ao abomaço, onde também sofre ação digestiva e é deixado um tempo para descansar, para coagular, por isso chamado coagulador. O que vai acontecer? Aquilo que não foi digerido, que é mais denso por densidade, vai para baixo. O que foi digerido, que vai ser mais leve, vai para cima. Então você separa o bolo alimentar numa solução heterogênea de 2 fases, e aí com o peristaltismo você manda essas fases separadamente para o intestino, onde o que foi digerido é absorvido, e o que não foi digerido vai passar reto, vai formar o bolo fecal. Então você tem o estômago dividido em 4 cavidades, a presença de micro-organismos na pança ou rumen, e o retorno à boca do bolo alimentar por regurgitação agora, para que o alimento seja novamente mastigado, para depois ser reingerido, e essa segunda vez agora ele já vai ter uma digestão mais plena, isso aumenta a eficiência da quebra da celulose, permitindo agora maior eficiência na obtenção de alimentos. Tudo bem? Belezinha, galera? Com isso aqui a gente deu uma revisada rápida nos processos digestórios dos animais. Próxima aula a gente começa a discutir a digestão no organismo humano. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até mais. Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil para vocês.